Olá, bom dia a todos. Hoje eu tô aqui para falar sobre codependência e como que ela afeta a nossa forma de educar os filhos, a maternidade. Bem-vindos. Tô feliz que vocês estejam aqui. Eu sei que é um tema que eu falo de vez em quando na página e sempre deixo as pessoas muito curiosas, porque não é um termo que é muito conhecido, não sei, depende um pouco de por onde você tem trilhado, mas faz 3 anos que eu descobri que eu sou codependente e comecei a estudar esse tema e achei que era muito importante abordar isso na página, porque fez diferença para mim, como mãe também, ter consciência disso. Então hoje a ideia é a gente poder aprofundar um pouquinho. Quem tá conseguindo acompanhar os posts que eu tenho feito esses dias sobre esse tema. Eu também estou abordando esse tema na minha mentoria essa semana, foi o tema do 9º módulo, né? Minha mentoria tem 10 módulos e essa semana nesses grupos, na verdade, eu criei um módulo específico para falar sobre esse tema. Antes ele fazia parte do módulo de autocuidado, que era o 8º módulo, e a mentoria tinha 9 semanas, aí eu decidi estender, porque eu percebi que quando a gente chegava nesse ponto, as mães queriam sempre aprofundar mais para poder entender mais sobre esse assunto e saber exatamente o que elas poderiam fazer para não deixar isso aflorar tanto na forma como elas maternam os filhos. Então, se você está com dúvidas, eu vi que algumas pessoas já colocaram algumas dúvidas na caixinha, que eu coloquei ontem lá no Stories, outras colocaram algumas questões nos posts que eu fiz essa semana. Se quiserem falar para mim, confirma para mim se o som tá bom e de onde que vocês estão falando também, para eu ter uma ideia. Se a maioria tá no Brasil mesmo, se tem gente disparada pelo mundo, como é que tá aí, de onde vocês estão falando. Eu até reparei, esses dias estava comentando que lá na mentoria tem mães de 27 países diferentes, entre as 400 mães que já participaram, né, dos 16 grupos que eu já fiz. Aí eu falei, uau, bastantes lugares, em todos os continentes praticamente. Enfim, vamos lá, vamos começar, porque assim, vai ser uma live, para algumas pessoas eu imagino que vai ser um conteúdo novo, então eu vou tentar falar um pouquinho da base, né? Na mentoria eu consigo abordar já um pouquinho com conteúdo já mais avançado, porque afinal ela já tem toda uma introdução de 8 semanas, onde eu já vou praticamente sinalizando o que é o cenário de uma criança que cresce num lar que é propício para desenvolver essa codependência, né? Então já tem uma parte que fica meio mastigada, assim, quando elas chegam nesse ponto. Para vocês, para muitos de vocês, vai ter talvez uma novidade, então eu vou tentar ser um pouco mais didática nesse sentido, para poder trazer um pouco do cenário, para vocês entenderem de onde que surge essa codependência. Ah, de Vitória, que legal. Tudo bom, Vivian? Obrigada, Estela. Você tá na Alemanha, Simone. Legal, tem várias mães da... E a Ana Luísa, tudo bom, Ana? Tive um bebê no início da pandemia, 6 meses depois minha mãe teve surtos psicóticos e enlouqueceu. Hoje eu cuido dela e do bebê e parei minha vida. Nossa, Flor. Ai, punk, né? Cuidar de muita coisa. E alguém aqui já tinha noção desse termo, já conhecia, já se reconhece, não se identifica com isso, descobriu agora pelos posts. Ah, tá falando de Madrid, tá pertinho de mim? Eu tô pertinho, não sei se você tá a las afueras ou dentro da cidade. Eu tô na comunidade de Madrid. Tá, meia hora de lá. Bom dia, Mirella, tudo bom, querida? Ai, tem umas aí que estão sempre presentes. Mas qual que é? Não conhece o termo, Lucilene? Então vamos hoje então contar um pouquinho. Não sabe do que se trata, a Nath tá falando, tá, legal. Eu, na verdade, quando comecei a ouvir, né, tava até comentando nessa semana com as mães dos grupos, eu meio que dei uma ignorada. Eu descobri o termo pela Ariane Schlesser, com quem eu fiz um curso em 2017, que era sobre abundância, poder pessoal, umas questões mais ligadas ao financeiro e tal. Me identifico muito com o trabalho dela. Na época ela trabalhava mais com tapping, OFT, né, enfim, também com criança interior. E aí ela, depois desse curso, ela ficou 1 ano fora das redes sociais, ficou num período sabático, desapareceu. E quando ela voltou, ela tava falando sobre codependência emocional. E eu tava seguindo outras pessoas, não me identifiquei muito com o que ela tava trazendo, fiquei meio, deixa pra lá, isso daí não é pra mim, nada a ver. E eu já segui a Flávia Melissa, até que um dia eu acabei coincidindo com um vídeo da Flávia Melissa e da Ariana, a Ariana falando que tinha descoberto a codependência através da Flávia Melissa e se identificou e começou a estudar o termo. Enfim, acabei escutando algo, eu falei, essa parada aí tá me descrevendo, não é tão assim, não é pra mim, né?
deixa eu prestar atenção nessa parada. Eu tinha acabado de me separar do pai da Nara, né, do pai da minha filha. Minha filha tá com 7 anos, pra quem não sabe. Eu moro na Espanha. Já faz 12 anos que eu tô aqui, praticamente, quase 12 anos. Eu vim pra cá em 2011. Conheci o pai da Nara em 2011 mesmo. A gente estabeleceu uma relação. Uns 4 anos depois eu engravidei. Fiquei com ele até a Nara ter uns 4 anos, mais ou menos. E aí a gente decidiu se separar, que faz exatamente 3 anos. E logo na sequência eu descobri esse vídeo e me identifiquei e entendi inclusive um pouco do porquê que a relação não tinha dado muito certo, como que eu tava me colocando dentro do relacionamento, o quanto aquilo tinha, quanto a minha codependência tinha afetado e gerado atritos, né, e desgaste emocional entre nós e tal. Eu falei, nossa, agora eu tô entendendo assim que o meu lugar às vezes de muitas vezes achar que ele não tá me entendendo qual que era a parada, não era tão... Assim, que eu tinha muitas questões pra revisar, da minha postura, inclusive, né? Achando que eu era muito superior e que ele não tava entendendo qual que era o lance lá, e no final eu não era tão respeitoso do jeito que eu tava agindo com ele. Vocês vão entender por quê, né? Por quê? O que acontece? Bom, primeira coisa... A pessoa que é codependente, ela costuma transitar entre 3 personagens, assim, acaba ficando muito claro. A postura do salvador, a postura da vítima e a postura do algoz. E essa postura do salvador é aquela pessoa que acredita que tem que ficar ajudando o outro, porque geralmente ela é quase como se você pegasse numa dinâmica de relacionamento, né? Você pegasse alguém que tem um perfil um pouco mais de... que se acha superior e identifica no outro alguém que precisa ser ajudado, que precisa ser acolhido, que precisa de salvamento, que precisa, né, tipo, melhorar. Então, geralmente a pessoa que é codependente, ela se atrai num relacionamento amoroso, né, por alguém que tem algum problema, que tem algum vício, que tem algum potencial que ela acredita que, tipo, precisa ser resolvido, assim. Praticamente ela se junta à pessoa, entender mais pelo potencial do que essa pessoa pode vir a ser, do que pela pessoa que ela tá vendo naquele momento. Ela simplesmente fala, nossa, esse daí, quando estiver comigo, nossa, eu vou ensinar pra ele tanta coisa, eu vou ajudar ele tanto, que ele vai ficar uma pessoa muito melhor, ele vai largar esse vício, ele vai melhorar profissionalmente, sei lá. Ele vai resolver a relação que ele tem com a mãe, que é muito complicada, e vai sair dessa dependência que ele tem com a mãe. É que ele só precisa de alguém que apoie ele, que ajude ele a se resolver. E no fundo, isso tá escondendo uma dificuldade que essa pessoa tem de primeiro, olhar para as próprias questões, mas também uma ideia de que se eu fizer tudo isso por ele, ele jamais vai me abandonar, né? E de certa forma eu vou conseguir realizar aquilo que eu não consegui realizar lá atrás. O quê? Eu tinha que ter ajudado os meus pais. Eu tinha que ter ajudado minha mãe a resolver a depressão dela, ou meu pai a lidar com o vício dele, ou de repente os problemas financeiros que eles tinham constantemente, ou as brigas que eles tinham constantemente, que eu tentei tanto intervir para que o ambiente fosse harmônico, não consegui resolver, mas eu desenvolvi uma capacidade absurda de ficar muito prestando atenção no problema dos outros. Então o que acontece? Geralmente essa pessoa que é codependente na vida adulta, na infância dela, ela viveu um cenário de um lar disfuncional, tá? Isso é importante vocês entenderem, onde existiu uma realidade em que esses adultos estavam provavelmente passando por algum problema, por alguma questão. Geralmente é um vício, né? Assim, pra entender, né? Tipo, esse termo ele surgiu nos anos 80, a codependência emocional o termo da codependência emocional surgiu nos anos 80, quando os profissionais que acompanhavam os alcoólicos anônimos nas reuniões começaram a identificar que no perfil das pessoas que traziam essas pessoas que tinham vício com álcool, era muito parecido. Essas pessoas que traziam, né? Sabe aquela coisa assim, aquela mulher que meio que convence o marido, você precisa tratar o seu vício, isso daí não faz bem pra você, eu vou te ajudar, você tem que frequentar as reuniões do AA, vamos lá, eu te levo, eu te incentivo e tal. E aí essas mulheres ficavam com essa digamos, missão, né, tipo, com esse papel, né, acabavam assumindo esse papel de tentar controlar esse vício ou ajudar esse marido, esse companheiro, né, eu vou falar no feminino e masculino pra facilitar, porque, tipo, geralmente é o padrão, tá, mas pode ser que seja o contrário, mas geralmente é a mulher que leva o homem que tá com um problema com álcool, né, nessas reuniões, vamos supor, só pra facilitar digamos, a descrição do negócio, para que vocês também possam se identificar, né, e aí quando elas levavam esses homens para as reuniões,
geralmente elas ficavam numa salinha lá esperando, e os profissionais começaram a entender que elas também precisavam de acompanhamento, porque não é fácil ficar cuidando de pessoas que têm o vício, né? Tipo, vamos ver que elas precisam de suporte emocional e tudo mais. E aí eles começaram a reparar que tinha um padrão, que inclusive, por mais que essas mulheres estivessem estimuladas a melhorar a vida desses homens, né, e ter esse apoio e tentar trazer a cura para esse vício, alguma coisa do tipo, se você for pensar, apoiar na recuperação, de certa forma elas estavam viciadas em cuidar deles. Era tipo uma espécie de, cara, eu preciso de alguém que dependa de mim. É uma coisa um pouquinho mais, se a gente for observar com mais atenção, por mais que elas quisessem que eles ficassem bem, de certa forma elas precisavam que eles continuassem mal. Porque assim ela conseguiria manter a função dela de ser essa cuidadora, de continuar sendo essa pessoa que precisa estar pendente do problema do outro. Aí eu não sei se alguém aqui se identifica, se alguém aqui entende que isso pode acontecer na própria vida, de quando você entende que, na verdade, existe um vício dessa pessoa em cuidar dos demais. Por que existe esse vício? Porque lá na infância ela aprendeu que ela, de certa forma, ela se sentia meio que responsável por cuidar desse ambiente que estava caótico, que tinha essa disfunção, né, essa disfuncionalidade. Então, tipo assim, meu pai... Vamos supor, o que eles percebiam, né, na questão desses profissionais? Muitas vezes essas mulheres cresceram em lares onde existia um pai alcoólico, uma mãe que muitas vezes estava tentando resolver a vida desse homem, e esses dois adultos não estavam disponíveis para olhar para essa criança. Eles estavam mais presos nas dores deles, nas questões deles, do que na interação com essa criança. Então essa criança foi aprendendo que era melhor ela, primeiro, inibir a própria vulnerabilidade. Ela não podia ficar mostrando para esses pais as fraquezas delas, os sentimentos delas. Não tinha quem nomeasse a dor delas, quem olhasse para as questões delas, para os momentos em que ela estava desestabilizada, para as necessidades que ela tinha, porque já tinha coisas demais nesse ambiente para serem cuidadas. Esses adultos não estavam disponíveis, certo? Então ela foi aprendendo a apagar isso. A não mostrar tanto das necessidades dela para esses adultos, porque eles não estavam disponíveis. E, de certa forma, para poder tornar isso possível, ela mesma se treinou para se distanciar das próprias necessidades e dos próprios sentimentos. Ela aprendeu a engolir o próprio choro, aprendeu a engolir a raiva, a esconder isso, a tentar se virar sozinha. Então, o que vai acontecendo? Eu fiz um roteirinho aqui para não me perder, porque tem muita informação. Essa criança, ela vai aprendendo a se fazer de forte, certo? Tipo, eu não tenho direito a mostrar pros meus pais quando eu tô mal. Porque, imagina, minha mãe tá lá preocupada com o marido que, sei lá, tá viciado no álcool e de repente até agressivo com ela. Então imagina o tamanho do problema que ela tem. E aí eu vou lá e ficar reclamando porque eu tô afim de ficar com ela, ou porque eu tô triste porque eu tô sofrendo bullying. Deixa ela com os problemas dela, que já tem muita coisa. Inclusive ontem eu tava até lendo assim, um dos comentários das mães que me trouxeram, uma delas falando que o filho dela, quando começou a ter problema na escola, escondia dela, não falava nada, e um dia ela caiu a ficha dela quando ele veio perguntar, ele foi fazer um passeio com o avô, e aí ele veio perguntar pra ela mãe, mas você vai almoçar? Porque eu sei que você prefere almoçar comigo, entendeu? Tipo, você não consegue comer sozinha, do tipo, você não se cuida. Ela foi percebendo que ele não tava trazendo pra ela as dores dele e que ele estava se sentindo responsável pelo bem-estar dela. Então, tipo, muitas vezes, o que vai acontecer, né? Tipo, não é só uma questão da criança começar a se treinar a não mostrar, né? Tipo, a não ser esse problema a mais, né? Tipo, eu não vou falar da minha vulnerabilidade, não vou trazer as minhas questões, eu vou inibir isso, vou esconder o que eu sinto para não trazer um problema a mais. Mas é muito mais do que isso. Essa criança, ela começa a se sentir responsável por cuidar desses pais e por salvar esses pais, por ajudar, por manter esse ambiente, tipo, o mais harmônico possível, por tentar resolver as questões deles. E aí é que surge a codependência, quando ela se sente responsável por cuidar desse adulto, sendo que, na verdade, na infância, ela deveria estar sendo cuidada. Então, quando tem essa inversão, aí nasce a criança codependente, entendeu? Porque já não é mais assim, eu não tô querendo, tipo, eu vou tentar não fazer, não vou mostrar o que é meu, né, pra não atrapalhar. Não, eu quero resolver
as questões dos meus pais. Então é aquela criança que de repente fica buscando o pai que tá bêbado no bar pra poder trazer pra casa, e aí fica dando bronca no pai, aí vem falar com a mãe, fala, mãe, você tem que fazer alguma terapia, isso aí não tá legal, você não tá bem, tipo, você tem que aprender a colocar limite no papai, ou seja, ela vai se intrometendo na vida dos pais e tentando trazer luz, né, tipo, compreensão, algum tipo de cura pra esses pais, como se elas tivessem responsabilidade nisso. E obviamente que, claro, ela vai crescendo e muitas vezes ela não consegue sair desse lugar. Porque esse pai e essa mãe podem, inclusive, estimular isso. Isso pode ser uma coisa que ela entende e ela começa a desenvolver para poder colaborar, né? Mas também pode ser uma coisa, inclusive, que os pais empurram, do tipo uma mãe que tá muito mal e que faz com que os filhos se envolvam nas discussões com o pai. Ah, seu pai tá impossível, eu acho que ele tá me traindo, me ajuda a descobrir as coisas, tipo, vai olhar na jaqueta dele pra ver se tem alguma coisa, se tem algum bilhete, dá uma vigiada, se você puder olhar o telefone dele me ajuda, sabe? Umas coisas assim, chega a ter esse extremo. Às vezes eu posso falar aqui, a pessoa fala, não, isso daí não acontece, mas acredite, acontece. Eu recebo de tudo quando é tipo de relato por privado e às vezes eu fico assim, embasbacada. E até no aberto, gente, as pessoas também colocam lá questões que a gente acha que não pode acontecer, mas acontece. Tem muita mãe que envolve a criança nas questões, assim, que não precisa ser só com o pai, né, mas de repente ela tá mal com alguma coisa e se coloca muitas vezes no lugar de ser, digamos, atendida por essa criança ou nutrida por essa criança, né? Tipo, você tem que me ajudar. Eu não tô bem e você tem que olhar pra mim. E essa relação pode se manter, inclusive na vida adulta. Muitas vezes a criança se sente culpada, ou já adulta, se sente culpada porque a mãe tá mal e aí ela sente que ela precisa resolver as questões da mãe. E como mães, né, quando a gente se torna mãe e a gente continua nesse lugar, a gente muitas vezes não consegue priorizar os nossos filhos. A gente tá muito olhando ainda pra dor dos nossos pais, preocupada com o bem-estar deles, né? Acho que tá fazendo sentido, que tá vendo muito coraçãozinho aí. Muita gente tá se reconhecendo. E não consegue se sentir à vontade pra, digamos, tipo, mãe, pai, eu não tenho a ver com essas questões que vocês têm, sabe? Tipo, eu não posso ficar gastando a minha energia, o meu tempo, dedicando o meu tempo e minha energia pra tentar resolver problemas que são seus. E, inclusive, olha só que louco, né? Pra vocês verem como o perfil da codependência ele é forte. Algumas pessoas começaram a me escrever por privado, né? Tipo, um deles falou assim pra mim, eu não sei o que fazer porque eu ainda nem sou pai, né? Eu moro com minha mãe, eu ainda não sou pai. Eu imaginei pelas fotos do perfil que o cara deve ter perto dos 30 anos, talvez. Mas eu quero me preparar e eu adoro seus conteúdos e eu queria saber o que eu posso fazer pra poder ajudar minha mãe a entender que ela precisa de ajuda. Porque eu me reconheci lá no vídeo do cordão, né? Tipo, eu vejo que minha mãe tenta me prender e que ela tem muita dificuldade, tipo, eu vou tentar elaborar um pouquinho mais, né? Não falou exatamente assim, mas provavelmente ela tem muita dificuldade de soltar o filho e tá gerando uma dependência emocional dele com ela, né? E a sensação dele eu tenho certeza que quando eu sair de casa ela vai sofrer muito, mas ela não tá, eu não consigo convencer ela de que ela precisa de ajuda. Né? O que eu faço para poder preparar ela para esse momento? E essa é a grande questão. A outra veio me falar assim, nossa, eu me reconheci na tirinha que você colocou lá da criança que se sente responsável pela dor do pai e fica tentando salvar o pai e tudo mais. Só que eu tenho uma irmã de 6 anos. Como que eu faço para poder ajudar a minha irmã a não passar por isso? Tipo, ou seja, é justamente esse o padrão do codependente. Quando ele percebe que existe a codependência, ele quer saber como ele faz para ajudar o outro a não passar pela codependência. Sendo que, na verdade, justamente o caminho da, digamos, recuperação da codependência é aprender a olhar para si. É aprender a cuidar das próprias questões. Porque esse vício que a gente tem em cuidar do outro é uma distração para que a gente não precise olhar para as próprias dores. O que aconteceu com essa criança que se tornou codependente? Ela se treinou a se desligar das próprias necessidades e do próprio sentir para não incomodar. Isso era uma forma dela colaborar com o ambiente, entendeu? Tentar trazer uma certa harmonia na cabeça dela, né? Tipo, inconscientemente ela entendeu que era melhor ela tapar a própria vulnerabilidade para não trazer um problema a mais para esse ambiente. E o que acontecia?
ela foi se treinando a se distanciar do próprio sentir. E ela ficou muito mais, digamos, treinada a olhar o ambiente externo e tentar ficar controlando o que está acontecendo nesse ambiente externo, entendeu? O tempo todo. Então, olhar para a dor dos outros e ficar cuidando da dor dos outros é um jeito de não olhar para as próprias dores. E, inclusive, de um jeito que, quando a gente se dá conta, a gente até se sente meio mal, porque a gente percebe que a gente tá achando que a gente tá num lugar super nobre, né? Eu tô lá pra poder cuidar. Imagina, olha que maravilhoso. Meu pai tem um problema, e aí eu gasto uma mega energia pra poder, tipo, sei lá, meu pai tá meio depressivo. Pai, faz uma terapia. Tipo, vamos lá, eu te levo, eu vou encontrar. Eu encontrei uma página super legal, eu vou lá, eu te ajudo. Tem uma indicação de uma mulher que é incrível, pro seu problema vai ser maravilhoso. Tenho certeza que se você for, você vai ficar bem. Aí você começa a entuchar toda uma energia para poder cuidar da dor dessa pessoa. E você se sente muito bem, porque você tá fazendo bem pro outro, certo? Maravilhoso. Só que muitas vezes essa pessoa não tá afim. Ela tá no tempo dela, no processo dela, ela tá acostumada, ela fez uma escolha às vezes ela não tá naquele ponto de fazer a mudança. Quantas vezes a gente não se vê nesse lugar de querer insistir pra uma pessoa, de ficar fazendo o processo dela que a gente acredita que é melhor, e aí essa pessoa não aceita, e aí o que acontece? Geralmente a gente começa a ficar irritado. A gente fala, eu fiz todo um esforço aqui pra você, imagina, né, tipo, deixei tudo de bandeja e você não vai reconhecer, você não vai aproveitar essa oportunidade que eu tô te dando. E aí a gente transita do papel de salvador pra vítima, né, que eu falei que a gente fica transitando entre a vítima, o salvador e o algoz. E muitas vezes, por ficar com uma raiva, né, da pessoa não ter reconhecido, né, tipo, aproveitado aquilo lá, tem todo um ressentimento de que é isso? Como assim você não vai fazer isso? E você não tá aceitando a mudança que eu tô te promovendo, que vai ser boa pra você, que no fundo é, tipo, boa pra mim, né? Porque eu casei com potencial, ou eu tenho uma ideia de que você... ou se for o caso do companheiro, né? Eu casei com a ideia do que eu tinha que você poderia ser, e não com quem você é. Então, tipo, como você não está obedecendo e fazendo aquilo que eu acredito que é melhor pra você, aí eu fico com raiva, e eu vou lá e pá, começo a te atacar. Aí eu saio do lugar da salvadora e da vítima e já virou o algoz, o perseguidor na relação, certo? Então tem aí toda uma dinâmica que não é tão bonitinha quando a gente vai detectar e entender como ela se estabelece. Porque você fica nesse lugar de se sentindo superior, o outro não tá aceitando, né? E aí, poxa, como assim? Então ele vai ter represália. Eu não vou tratar ele bem, não. Porque ele tem que entender que ele tem que fazer isso porque é o melhor pra ele. Entendeu? Só que assim, tem muitas pegadinhas nessa história. Na verdade, todo esse esforço, como eu tentei citar lá atrás, eu vou tentar retomar isso daí, que eu tô fazendo pra transformar essa pessoa naquela pessoa que eu acredito que ela deveria ser, tipo, curada da relação tóxica com a mãe, vamos supor, né? Ele é refém do relacionamento com a mãe. Alguém perguntou no Stories isso hoje e eu falei, né? Como que eu faço pra ajudar o meu marido que eu percebo que ele tem codependência em relação à mãe, né? Tipo, e aí, o que eu posso fazer? Aí eu falei, olha pra tua questão. Porque se você tá muito preocupada em resolver a codependência do teu marido com a mãe dele, provavelmente, o que você está denunciando? Que você não fica bem enquanto seu marido não mudar. Isso é codependência. Você é codependente, então olha pra tua codependência antes de tudo e seja muito empático com ele, porque não é fácil, sabe? Muito provavelmente, inclusive, você atraiu um marido que tem codependência com a mãe porque você tem esse padrão em você. Então, tipo, se ela não consegue soltar esse marido, o filho dela, de repente, eu não sei nem como que se manifesta, né? Mas vamos supor que ela tenta gerar uma dependência, faz aquela chantagem emocional, filho, você não vai me ver, como assim? E aí ele se sente compelido a ficar sempre ajudando ela, de repente ela tem os problemas dela e ele tá sempre lá, disposto a ajudar, não consegue, tipo, se sentir independente, livre pra poder seguir o próprio caminho, sem sentir culpa de, pô, minha mãe tá com problema, se eu não fizer nada a respeito, eu vou me sentir muito mal. Essa sensação que o codependente tem, né? E aí, nossa, você tem que superar isso, tem que aprender a fazer de outro jeito. Que é isso? Cresce, tipo, corta esse cordão umbilical. Não tem nada a ver com isso. Tipo, você não pode fazer assim. Tipo, você tem que aprender que uma coisa é a tua mãe, ela é adulta, ela pode se resolver. Só que quando a gente tá investindo toda a nossa energia em tentar trazer luz pra essa outra pessoa, tem um tracinho de codependência aí.
para ser observado. Porque muitas vezes eu fico tão desajustada. Qual que é o lance a sensação que o codependente tem? Cara, eu não consigo estar bem se o outro está mal. Eu não me sinto bem se o outro tá passando por algum problema. Eu preciso ajudar essa pessoa. E às vezes é uma sensação tão angustiante que eu não consigo. Eu fico me sentindo culpada se o outro não melhora. Eu fico penalizada pelo outro se o outro não melhora. Eu fico em estado de ansiedade se o outro não melhora. Eu realmente acredito, eu tenho uma crença de que enquanto o outro não melhorar, não tem como eu estar bem. Né? Eu até comentei nos grupos esses dias, porque tem um vídeo da Byron Katie, né, que eu adoro, que é um homem que ele fala: eu quero que minha mãe seja feliz. Essa é a crença que ele vai trabalhar. Quem não conhece o trabalho da Byron Katie, eu adoro o trabalho da Byron Katie. Também é um tema específico da minha mentoria. Tem um módulo específico só falando da Byron Katie, da ferramenta que ela tem no trabalho, onde ela fica checando, através de perguntas, né, pensamentos que são estressantes. Né, ela pega um pensamento que você tem, né, você preenche lá um formulário para poder fazer uma espécie de uma imersão, assim, para poder investigar os seus pensamentos que são estressantes, e aí você vai desconstruindo a relação que você tem com eles. E aí esse cara, ele traz a questão do tipo: eu quero que minha mãe seja feliz, essa é a minha dor, só que minha mãe não aceita os meus conselhos, minha mãe não aceita as coisas que eu quero trazer para ela. Eu compro uma viagem para ela e ela não quer fazer a viagem. Poxa, como assim? Vai ser incrível a viagem, né? E aí, tipo, eu levo ela pra comer um bife no restaurante, ela fica reclamando do bife que tá mal passado. E, tipo, ela não consegue apreciar as coisas da vida. E aí a Byron Katie vai desconstruindo nele, esses pensamentos, né? E ela vai falando assim: mas espera aí, se você quer que a tua mãe seja feliz e ela tá dizendo que ela não tá afim de fazer a viagem... isso não seria um jeito dela estar bem? Porque ela tá dizendo que, tipo, com a viagem ela não vai estar bem, tipo, ela precisa aceitar o que a sua versão do que é ser feliz, então no fundo você quer estar bem, não é? Tipo, você não tá preocupado com a felicidade dela, você tá preocupado com a sensação de ser aprovado pela escolha que você está fazendo por ela. Mas o bem-estar dela não tá em jogo. Tipo, o que é ser feliz? Entendeu? No caso dela, tipo, por exemplo, aí você começava a detectar que tinha uma dor dele, porque ele via que, na cabeça dele, né, ela se dava melhor com outro irmão, com o irmão dele. Então, tipo, ela tava bem estando na cidade dela, convivendo com o irmão dele, né, tipo, e com os filhos, com os netos, no caso. E aí, tipo, tirar ela, fazer uma viagem seria, tipo, tirar ela do ambiente onde ela se sente bem, pra passar um tempo com ele e ela, entendeu? Onde, na verdade, no fundo, você sacava que o que eu quero é que ela passe um tempo comigo e se sinta feliz e bem com isso, pra que eu possa dizer: uau, mamãe me ama, mamãe gosta de mim, mamãe gosta da minha companhia. Só que aí, tipo, pra isso ela tinha que abrir mão sei lá, ela tinha que fazer um esforço, no fundo, pra poder mostrar pra ele que, tipo, eu gosto de estar com você. Mesmo que isso signifique abrir mão de estar com teu irmão, quando eu gosto muito de estar com teu irmão naquele outro ambiente. Eu preciso me sacrificar para provar para você que eu tô bem. Ou seja, eu preciso ser outra pessoa, né? E aí a gente vai percebendo que muitas vezes a gente não aceita o outro como ele é, né? A gente quer mudar. Então é um vício muitas vezes em querer... a dor, assim, da pessoa que saca que é codependente é quando ela percebe que, cara, o tempo todo eu tô tentando manipular essa pessoa para que ela seja o projeto que eu tenho da melhor versão dela. Do tipo, eu não tô conseguindo aceitar essa pessoa incondicionalmente, né? Eu não consigo amar ela incondicionalmente. Eu quero que ela seja a versão daquilo que eu acredito que é melhor para ela. E isso é super desrespeitoso. E é muito doloroso quando a gente se percebe nesse lugar. De falar: uau, no fundo, toda essa minha, digamos, qualidade maravilhosa de querer ajudar essa pessoa, no fundo tem uma arrogância muito grande, porque eu me sinto superior e acredito que eu sei o que é melhor para essa pessoa, e acredito que essa pessoa tem que dançar conforme a música, né? E se ela não respeita isso, se ela não vai para onde eu quero, eu vou me incomodando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque... Ai, eu tirei sem querer do roteiro. Porque a gente pode, como mães, né? Isso vai afetando também quando a gente, tô falando assim, a Ana Luísa falando: nossa, faz sentido, vai ficar gravado assim, gente, pode deixar.
Vai ficar gravada. Eu vou deixar ela aqui, tá? E vou deixar também no YouTube, que acaba sendo mais fácil também pra muitas de vocês. Depois eu jogo lá. A Gi tá falando que é a sua mãe, né? Sim. É muito difícil deixar feliz aquele que se vitimiza, sim. Não sou de ouro. Cortei cordão umbilical com a minha mãe quando eu tinha 30 anos. Exatamente. 33 anos. Gente, é muito difícil realmente pra quem passou por essa dinâmica. Eu percebo assim, sabe? Quando eu comecei a falar sobre mães narcisistas em 2018, a mãe narcisista, quem tem mãe narcisista vai se tornar codependente, não tem como, porque a mãe narcisista, ela tá o tempo todo manipulando a criança, fazendo a criança se sentir culpada e responsável pelo bem-estar dela, e essa sensação, né, tipo, quando vai ficar gravada assim, eu respondi, vai ficar gravada e vai ficar no YouTube, talvez o seu comentário tenha vindo com atraso. Mas a criança, ela realmente compra a ideia de que eu sou responsável pelo bem-estar dos meus pais, né? Principalmente dos pais, né? Na verdade, esse lar, quando eu tava lá explicando lá atrás, né, que eles identificaram que existia esse padrão, né, do lar disfuncional, não necessariamente precisa ser a questão dos pais. Pode ser que nesse ambiente tenha uma criança, um irmão, por exemplo, com deficiência ou com alguma doença, ou um parente que veio morar, que tem alguma doença também. E aí, mas o que acontece no ambiente? A criança, ela percebe que ela não tem espaço pra trazer as questões dela, né? E que muitas vezes ela é colocada no lugar de estar apoiando, cuidando, né? Cuidando dessa pessoa. Tipo, de repente, vamos imaginar que é um irmão que tem deficiência e de repente ela é meio que trazida com aquela ideia de, pô, você tem que cuidar do seu irmãozinho, aí você tem que ajudar, colaborar, né? E aí aquela coisa de, tipo, a criança fica indo pra um monte de especialistas, um monte de médicos e tal, e quem olha pra mim? Quem olha pra minha dor? Né? Tipo, melhor nem trazer. Vai ter muito esse perfil da criança boazinha, né? Que se faz de forte, responsável, que cresce precocemente, que amadurece muito rápido, que se adultiza muito rápido, se torna adulto antes do tempo, tá? E assume um papel que não é dela. Então ela fica com esse padrão, né? Meio que ela reproduz esse padrão na vida adulta, ela mantém esse padrão. E aí o que acontece com essa mãe, né? Vou tentar trazer assim algumas, digamos, trazendo um pouco das características do que é da pessoa codependente na vida adulta e como que isso se manifesta na maternidade, na forma de educar os filhos, né? Mais com a mãe, mas pode ser com o pai também. Por exemplo, você tem uma pessoa que se doa demais. Não, peraí, vamos começar por aqui. Quais são características muito fortes do codependente, né? Ele se considera muito responsável pelos outros. Então ele tem um vício em ajudar o outro. Isso é muito importante de entender. É vício, gente. Tá? É uma compulsão. Eu preciso ajudar. Eu não consigo ficar sossegada se eu não estiver investindo minha energia em alguém que eu percebo que tá com problema. Sabe? Tipo, meu amigo começou... Eu descobri que meu amigo tá... tipo, muito envolvido tá viciado. Não, cara, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou me sentir muito mal. Vai que ele tem uma crise séria. Se eu souber que ele teve uma crise séria, eu vou me sentir mal porque eu não fiz nada a respeito. Entendeu? Então, tipo, ou a minha irmã tá contando que vai alugar um apartamento, sendo que ela vai trocar de casa, ela vai ter um gasto muito maior. Ela tá viajando, ela não tem como bancar isso. Tipo, que movimento arriscado. Eu preciso convencer ela a mudar de ideia. Tipo, eu não aceito que o outro tenha o direito de fazer escolhas erradas, entendeu? Eu simplesmente acho que eu tenho responsabilidade em interferir na vida do outro, porque, tipo, ninguém pode ser irresponsável do meu lado. Tipo, não, que isso? Eu tenho que trazer consciência para essas pessoas. Elas têm que, tipo, fazer a coisa certa. E aí eu fico investindo toda a minha energia naquilo, desesperada. Só que assim, um jeito desesperado, entendeu? Então isso vai acontecer. Então, tipo, é quase como se ela se sentisse compelida, forçada a ajudar essa pessoa, né? Ela se compromete demais. E aí, o que vai acontecer com essa mãe? Muito provavelmente. Se eu tenho essa propensão a me doar demais, eu vou muito provavelmente abrir mão do autocuidado. Ou seja, eu no fundo tô olhando para as questões dos outros para não olhar para mim. Mas eu vou ter muita dificuldade de pedir ajuda, né? E aí eu vou ser aquela pessoa que acumula as funções como mãe, que não consegue delegar os cuidados dos meus filhos para os outros, porque eu não consigo, né, tipo, me permitir fazer outras coisas que não seja estar com essa criança, entendeu? Porque, tipo, é quase como assim, o meu papel é cuidar
né? E aí, tipo, como assim parar pra olhar pra mim? Eu tô desacostumada a olhar pra mim. Eu não sou a prioridade. Então, meu autocuidado vai pro saco, muitas vezes. E aí, o que eu faço quando eu falo a respeito do autocuidado aqui? Eu sei que muitas pessoas ficam insistindo na tecla de que não dá tempo, que não tem como. É porque, tipo, olha só, o meu companheiro não presta atenção em mim. É muito difícil eu sair de casa. Ele sim, ele tem facilidade pra isso, mas ele nunca pensa em mim. Né? Tipo, ele não me considera. Muitas pessoas se colocam nessa postura meio de vítima, assim, do parceiro que não reconhece a importância de eu ter tempo pra mim. Ele não me dá esse espaço. Aí eu pergunto, mas o seu padrão qual que é? Porque, por exemplo, quando eu me separei, e aí eu tive a guarda compartilhada, eu também tinha um pouco desse discurso de achar que, olha só, o pai da Nara, né? Tipo, ele podia ser muito mais empático comigo, reconhecer que eu também preciso de tempo, e de repente eu tinha o dobro do tempo, porque eu tinha guarda compartilhada. Gente, quem disse que o dobro do tempo significou que agora eu tenho tempo pra mim, eu vou cuidar do meu autocuidado? Mentira, porque o padrão tava em mim. Então, a pegadinha foi sacar que não era isso que tava impedindo. O que estava impedindo era a minha sensação de não merecimento. Entendeu? A gente não se sente merecedora desse tempo, dessa pausa, desse descanso. A gente acredita que a gente tem que estar sempre investindo tempo em cuidar dos outros. É muito fácil cuidar do outro. Cuidar de si? Nunca. Tô sempre na última da lista, se é que eu tô na lista. Entendeu? De alguém que é pra poder ir lá prestar atenção. Então você vai comer a comida fria, vai de repente pensar que a tua filha tem o direito de ter uma aula incrível de costura porque ela tá querendo, tipo, aprender a costurar. Você não, você vai olhar um tutorial na internet. Se é que você vai investir tempo em cuidar disso, que é uma coisa que você de repente tem vontade, mas que, deixa quieto, tipo, é comigo, entendeu? Tipo, o importante é que ela esteja bem, que ela tenha essa oportunidade. Agora, a mamãe pode se virar. Isso é bobagem. Tipo, até tenho vontade de aprender a costurar ou fazer outra coisa, mas deixa. Tipo, se minha filha tá bem, eu tô bem, entendeu? Tipo, dane-se. E muitas vezes, inclusive, a desconexão é tão grande que esse tempo livre que eu de repente ganho, vamos pensar, no meu caso eu ganhei por conta dessa configuração de ter 2 casas e guarda compartilhada, de repente dobrou o tempo livre que eu tinha, mas o que eu gosto? O que eu faria com o meu tempo livre? Essa desconexão que a gente tem com a nossa identidade de não ter nem noção tem a ver com esse apagamento que aconteceu lá atrás. Tá? É um traço também da codependência. Eu não me conheço o suficiente pra saber dos meus gostos. Eu aprendi e tá tudo bem, que pizza que você quer? Tanto faz. Escolhe aí, você que sabe. Sabe? Tem aquele perfil daquela pessoa que é bem, assim, tipo, passiva nesse sentido, não encrenca com nada. Vamos fazer uma viagem, vamos, pra onde que a gente vai? Eu não sei, se quiser você escolhe, eu confio em você. Tipo, prefiro que você escolha, porque tem um desespero de imaginar. Na verdade, assim, tem, de certa forma, um desconhecimento, né? Tipo, nem sei exatamente se eu prefiro praia, se eu prefiro cachoeira. Eu meio que vou sempre assim, eu sempre me adapto. O que eu não quero é gerar conflito, o que eu não quero é desagradar o outro, entendeu? Eu tenho um vício em agradar o outro. Tenho um vício em querer em evitar o conflito. Um desespero, assim. Então, tipo, a necessidade de ter controle do ambiente harmônico. Então, tipo, se for o caso, eu me adapto. Melhor eu dizer sim para as coisas que o outro tá decidindo do que de repente correr o risco do outro ficar incomodado, ficar chateado. Eu não quero bancar. Só que eu tô tão treinada a fazer isso que eu nem lembro mais o que eu gosto, nem sei o que eu gosto. Então vou lá e, tô nessas, entendeu? Então esse é o risco. Esse tal desse autocuidado que a gente não consegue promover muitas vezes tem a ver com esse padrão que a gente tem, tá? Da codependência, de estar lá sempre pensando no outro, e não saber se colocar como prioridade, tá? Então vamos pensar. Se eu sinto também essa necessidade de ficar sempre ajudando, né? Obrigada por quem comprou o selo, sempre ajuda. Aí, ó, Yara falando, socorro, eu vi essa questão de ser tão adaptável como uma qualidade. Então, mas dá uma olhadinha nisso. Dá uma olhadinha o quanto que você tá perdendo a oportunidade de se respeitar. Quando você passa por cima de você mesma, muitas vezes, de fazendo coisa que você não tá afim, porque você não sabe colocar a tua voz, e você tá com medo de desagradar o outro, de se sentir rejeitado, de ser rejeitado, de receber algum tipo de, mas como assim? Ia ser tão mais legal. Medo de desagradar. Entendeu? Medo de desagradar. Só que aí, muitas vezes a gente faz coisa que a gente não tá afim.
né? Uma das mães estava falando no grupo esses dias que demorou pra ela conseguir. Ela estava fazendo uma viagem com a família. E aí a irmã queria fazer um passeio X, que ela não tava afim, e ela falou, cara, foi a primeira vez que eu banquei de falar que eu não tava afim, mas eu demorei dias pra ensaiar o momento que eu ia falar, entendeu? Porque a dificuldade de poder falar, falando, na verdade eu não tô afim. Tipo, pensando, eu não ia curtir, meus filhos não iam curtir. E tipo, eu tava quase me forçando a fazer só pra poder evitar o desconforto dela ficar chateada. Olha, por que a gente faz isso, gente? Qual que é o problema da gente chatear o outro é adulto, ele pode lidar com o incômodo de, eu queria muito fazer com você, mas não vai rolar. Tipo, sabe, é que nem o cara lá do negócio, você quer forçar a tua mãe a comer um bife, tipo, mal passado, mesmo ela não querendo, só porque assim ela fica com cara de feliz o almoço inteiro sem reclamar de nada? Tipo, entendeu? É estranho, mas enfim. Quando a gente fica muito enganchado com essa ideia de eu preciso salvar o outro, eu posso também me colocar numa postura de uma mãe que fica meio que super protetora, de certa forma, no sentido de o tempo todo fica tentando resgatar a criança dos incômodos. E às vezes até privando ela de situações em que ela pode se frustrar. Porque eu não quero que essa criança sofra. Eu entendo que meu papel é tipo, evitar que ela entre em contato com qualquer dor. Né? Eu tô viciada em ficar o tempo todo numa espécie de manutenção da vida dessa criança para que ela não sofra. E aí, quem assistiu o vídeo do cordão, por exemplo, pode se identificar um pouco com essa ideia de, por exemplo, lá no vídeo, não sei se vocês viram, vocês assistiram o vídeo, a mãe leva a criança pra escola, aí a criança briga com um amiguinho, sei lá, tem lá um conflito, aí ela vai pra sala do diretor, arma o barraco e no final ela decide que é melhor ela dar aula pra criança dentro de casa. Vou tirar ela do mundo, porque esse mundo dói demais. Entendeu? Pode ter um extremo nesse sentido da pessoa não permitir que essa criança cresça. Não consegue soltar essa criança pro mundo. Então a gente tem que observar isso, porque ela começa a gerar uma dependência excessiva. É diferente da história da gente entender do apego, da teoria do apego, que é super importante a gente acompanhar essa criança na primeira infância e promover, atender as necessidades dela e ajudar ela a lidar com as questões da vida, tipo, mas entendendo que tipo, quando ela pede atenção, quando ela precisa de você, quando ela tá, sei lá, se sentindo, por exemplo, insegura e vem atrás de você, precisando desse acolhimento, a gente sempre vai oferecer. Não é disso que eu tô falando, tá? Porque tem muita gente que confunde nessas horas e fala assim, se eu dou amor demais, é problema. Se eu dou amor de menos, é problema. A sociedade nunca tá satisfeita. Alguém fez um comentário assim lá, né? Tipo, o que tem que fazer, afinal? Eu não tô fazendo aqui uma coisa do tipo assim, não proteja seu filho, não atenda seu filho quando ele tá mal. Não é isso. A questão é, não gere dependência emocional nessa criança por medo do que vai acontecer com ela na vida, entendeu? Tipo, existe um limite aí que é quando a mãe começa a ficar... Ela tem uma insegurança muito grande em relação ao mundo, e aí ela meio que prende essa criança, por um lado pode ser isso, né? Tipo, ela prende essa criança com medo de que ela vá pro mundo e sofra. E aí ela impede essa criança de viver experiências nesse mundo que é imperfeito, né? Que é incontrolável. Na verdade, tipo, é um mundo onde eu não tenho controle da situação. Eu tenho uma grande necessidade de controlar tudo que acontece, porque eu não tenho resiliência para poder lidar com as adversidades da vida. Eu não tenho facilidade de entrar em contato com as minhas frustrações, de atravessar as dores da vida, do meu sentir, porque eu aprendi a me anestesiar e a me distanciar do meu sentir, entendeu? Como eu não tenho esse treino, eu não confio que meu filho vai ter essa capacidade. Então eu morro de medo que ele vá pro mundo e sofra. Aí eu vou eliminando as experiências dele, né, ou tentando evitar que ele passe por algumas etapas. E aí ele não vai para esse mundo. Outra coisa que pode estar acontecendo aí por conta desse meu vazio emocional, que também meio que colabora com essa postura, né, por conta dessa falta que eu tive, como eu não fui nutrida emocionalmente pela minha mãe, porque ela estava voltada para as dores dela, a minha mãe estava ocupada demais com o meu pai que tinha problema, com o meu irmão que tinha um problema, com os problemas financeiros, com a separação, as brigas entre não sei o que, com a mãe dela que tinha um problema, não sei. Minha mãe estava olhando para fora, minha mãe estava olhando para outra pessoa. Então a minha mãe não me nutriu. Tem um vazio aí muito grande, um vazio emocional, uma fome de amor materno, entendeu?
Como eu não fui nutrida, e aí o que pode acontecer? Chega o meu filho e pela primeira vez eu sinto aquele amor incondicional. Eu sinto aquele bombardeio daquele amor que eu não recebi e eu não quero largar. Eu não consigo largar. Eu tenho um desespero tão grande de ser novamente abandonada, de sentir esse abandono que eu senti lá atrás, esse desamparo que eu senti lá atrás emocional, que eu me nutro do meu filho ou da minha filha. E aí eu não quero largar esse osso. Inconscientemente eu fico prendendo essa criança pra que ela não cresça. Pelo amor de Deus, se ela crescer e ela for pro mundo, o que vai acontecer? Né? Aí eu viro essa mãe também que fica, né, que não permite que esse cordão seja cortado, que é o que aparece nesse vídeo dessa animação, né? Exatamente, a Lília tá falando aqui, a Lília maravilhosa já fez a mentoria linda lá da Austrália, é pra tapar os vazios emocionais, esses buracos emocionais que nós temos, né? Aí, ó, deixa eu ver aqui, a Simone tá falando aqui, eu cresci ouvindo que criança não tem querer, que tem que fazer o que os pais mandam e ponto. Hoje com 38 anos eu estou aprendendo a lidar com tudo isso. Exatamente, existe um apagamento, né? Tipo, a criança não tem direito a trazer nada, né? Quem é ela? Não, tipo, tem muito a educação tradicional tem muito disso, né? De olhar a criança como um ser inferior, do tipo, é só criança, é quase assim, não tem memória, não tem importância, é invisível, e essa é uma dor muito grande, né? Da criança que cresce nesse ambiente, né? Tipo, como assim eu não tenho direito a querer alguma coisa, né? Eu tenho só que obedecer. Tipo, quem sou eu aqui nessa casa? A vontade que dá dessa criança é, tipo, eu não vejo a hora de crescer e ir embora. Mas se tem uma mãe dessa que fica gerando essa dependência, tem muita dificuldade, porque é com muita culpa que ela conseguiria sair. Porque ela sente que essa mãe tá precisando ser nutrida. E ela colabora, ela se coloca nesse lugar de nutrir essa mãe. Então isso é um ponto assim que, se você sacou por esses vídeos, por essas postagens, que você tá promovendo isso, procura ajuda. Porque essa criança, ela não pode ficar nesse lugar de nutrir o teu vazio emocional. Esse é um trabalho que você tem que fazer com você. De entender que essa demanda que você tem é por conta de um cenário que você viveu na infância, onde você não se sentiu nutrida, não foi abastecida desse amor materno. Existe uma fome de amor materno dentro de você, uma lacuna, um vazio. Mas hoje, como adulta, a tua mãe, mesmo que venha com todo o amor e carinho, com reparação, pedindo de desculpas e de repente se transforme numa pessoa super amorosa e te abrace muito, não é isso que vai resolver, tá? E também é muito improvável que isso aconteça, porque se ela tem esse padrão de não ter dado lá atrás, não acredite que, tipo, não gere expectativa de que ela vai mudar hoje. Isso assim, é mínima a chance. Mas de qualquer forma, mesmo que ela fizesse um movimento, isso não seria suficiente. Porque o que a gente vai entendendo quando a gente vai trabalhar com a questão da criança interior e desses movimentos assim, o que acontece com as nossas faltas, essa falta só eu mesma posso prover pra mim. Não adianta eu projetar isso no meu marido, no meu companheiro, na minha companheira, não adianta eu projetar isso nos meus filhos, dos meus amigos e tal. Por mais que eles ofereçam, que eles injetem um pouco de amor na gente e aquilo dê aquela cara, ai que gostoso e tal, não sei o que lá, cada vez que eles estiverem longe ou eles demonstrarem qualquer tipo de rejeição, aquele vazio vai, de novo, incomodar. Então o trabalho vai ter que ser muito mais eu aprender a me maternar, aprender a me nutrir, meio que independente de qualquer um. Até pra não colocar os outros de reféns do meu vazio, entendeu? Tipo, de ter que suprir a minha carência. Não é responsabilidade do outro, entendeu? Não faça isso. Se você se percebe nesse padrão, é doloroso reconhecer, mas busque ajuda, entendeu? Pra trabalhar isso em você, pra que você não fique transferindo pra eles essa responsabilidade, porque é realmente algo que vai impedir com que eles sigam. A criança, ela colabora, ela percebe, ela se adapta e ela não vai conseguir sair de lá, entendeu? Você é a pessoa que tem que mudar nessa história para que ela possa se sentir livre para seguir o caminho dela. Você tem que aprender a se tornar desnecessária e a cuidar das suas carências, dos seus vazios, sem exigir isso deles, tá? Isso é muito importante. Então, sinto muito aí por quem sentiu essa dor de repente reconhecer isso. Outra coisa que pode acontecer, né? Essa mãe, ela vai sentir muita culpa, né? Como eu falei, porque muitas vezes tem essa dinâmica dela ficar se sentindo mal cada vez que o outro não... Porque ela não consegue salvar esses pais, por exemplo, né? E aí ela vai, muitas vezes, desenvolver um discurso maltratador interno,
né? De se sentir uma pessoa inadequada, de ter muita vergonha por não estar conseguindo atingir aquilo que ela acredita, de achar que ela não é boa o suficiente, ter um perfeccionismo, uma cobrança, um discurso muito rígido contra si mesma, muito crítico, tipo, poxa, como assim? E inclusive entrar num lugar que tem a ver com aquela coisa do autocuidado, de não ficar sossegada, porque toda hora ela acha que ela tem que estar fazendo algo a respeito para poder conseguir melhorar na performance dela, para realmente conseguir garantir, sei lá. Ai, não acredito, minha mãe continua não aceitando a terapia, né? Tipo, que nem aquele garoto falava. Ela não entende que ela precisa buscar ajuda. Aí eu preciso me esforçar mais, né? Eu preciso garantir que ela entenda isso. Então eu preciso fazer mais coisas. Ao invés de ela entender que, tipo, o que eu preciso é parar de acreditar que eu tenho responsabilidade por isso, o que ela se cobra eu preciso fazer mais. E aí desenvolve aquele padrão de que não sossega nunca, não consegue se dar o direito do descanso. Porque tem sempre algo a ser feito, não é? Vocês não sentem que isso acontece? Tipo, sempre tem algo pra ser feito. Então quem sou eu pra sentar no sofá e assistir uma série e ficar lá de boa? Não, isso não existe, é coisa de gente irresponsável. Certo? Então presta atenção nessa pegadinha. E aí como isso afeta na maternidade? Eu vou ser exigente com meus filhos. Com certeza. Tipo, você tem que fazer um esforço. Olha o tanto que eu fico me dedicando. Tipo, se eu fico o tempo todo me cobrando demais, eu automaticamente vou querer que o outro também, né, corra atrás das coisas. Eu não vou aceitar um outro ritmo do outro, tanto dos filhos como às vezes do companheiro, né? Quando a gente não cobra que o companheiro esteja na mesma página que nós do estado de consciência. Eu tô lá fazendo uma puta imersão sobre criação consciente, tentando aplicar as ferramentas da educação respeitosa no meu filho, e olha meu marido, tipo, o cara, ele tá anos atrás. Eu passo pra ele os posts, eu explico pra ele, eu dou bronca, não sei o que, não sei o que lá, não aceito o ritmo dele, porque eu estou mega pilhada de me cobrar ser essa mãe perfeita, ideal, porque, tipo, enquanto não atingir aquele formato de mãe que eu acredito que é o melhor, eu não sossego. Só que eu estou estressadíssima e eu não aceito as minhas imperfeições. E aí eu olho pro companheiro e acho ele não ter a mesma preocupação que a minha. É ou não é? Né? Enfim, isso vai afetar tanto no relacionamento com o pai da criança, provavelmente, assim como com a própria criança, porque eu também não vou aceitar a postura de ninguém que não tem a mesma urgência que eu pra continuar nesse lugar, entendeu? Então prestem atenção nisso, porque também é uma questão que pode pegar. Então, tipo assim, tem muita raiva contida nessa mãe, tá? Já falei do perfeccionismo. Tem uma questão. Como essa mãe, ela tem pouca intimidade emocional com ela mesma, olha só, gente, aí vai pegar um ponto aí que é forte também. Peraí, deixa eu ler aqui o que vocês falaram. Nossa, isso me irrita muito no marido, é fato, a Denise falando. E é bem isso que eu sinto, eu não me permito assistir um filme porque tem 1000 coisas pra fazer. Exatamente, a gente fica nesse lugar de tipo, sempre vai ter alguma coisa pra fazer e aí responsabilidade. Acordo cedo todos os dias pra tentar dar conta de tudo. Exato. Ao invés de abrir mão de coisas. A Tabata que tá aqui, Flor? Não, é outra Tabata, achei que fosse uma amiga minha. Não recebia nutrição e ainda recebia uma carga de críticas excessivas e me cobrava. E ela ainda reclamava. Eu entro em crise com a desordem. Não consigo parar. A gente fica meio desorganizada mesmo. A Sara falando que fica irritada com o esposo. E a Fabiola falando que acorda mais cedo pra dar conta de tudo. E às vezes a gente tem, inclusive, pensar... olha que louco. Mais cedo pra dar conta de tudo. Agora, mais cedo pra cuidar do seu autocuidado, não, né? E de repente pensar, eu tenho que tirar menos coisas. Mas, ao invés de querer dar conta de tudo, que é uma loucura, né? Olha a doideira. Às vezes a gente tem que aprender a dar conta de menos coisas e conseguir conviver com isso. Sem ficar tão ansiosa e nervosa. Né? Do tipo, deixa a louça suja e, sei lá, vai meditar, vai fazer uma massagem, vai assistir uma série para poder se distrair. Por que eu não consigo? Gente, é impressionante. O codependente, ele sente ansiedade quando ele tá fazendo uma coisa pra ele mesmo. É desesperador. Não é sempre fruto da mãe, não. Eu tô falando mãe porque é o discurso mais fácil e geralmente tem a ver com um vínculo... Porque assim, tem a ver com principalmente... Como ele fala que digamos, é na construção da tua identidade também, e é muito relacionado com o vínculo que você cria com os adultos, e a primeira pessoa, a primeira figura
com quem a gente cria vínculo é com a mãe, né? Tirando com a exceção de, se tiver um outro cuidador principal, se a mãe faleceu, se é um casal homossexual, se no final é o pai que teve que assumir. Eu falo mais, só que biologicamente, quando o bebê nasce, bateu uma porta aí, o vínculo que ele tá buscando é com a mãe, porque ele cresceu no ventre materno, tá? Então não tem como a gente ficar brigando contra isso e ficar levantando a bandeira do feminismo falando, é absurdo ficar cobrando da mãe. Não, biologicamente, o bebê, ele busca, principalmente, num primeiro momento, o vínculo com a mãe. E é essa ruptura que acontece quando ele sente que essa mãe não tá disponível, entendeu? Pode ter um outro cuidador que supra essa demanda caso essa mãe não esteja disponível? Pode. Isso pode ajudar com que não aconteça esse fenômeno que eu tô descrevendo aqui? Pode. Só que, tipo, o primeiro encontro vai ser, a primeira busca vai ser com o amor materno, tá? Só pra deixar claro. Mas enfim, eu tava falando, o que vai acontecer com essa mãe que cresceu nesse ambiente? Se ela foi treinada a se distanciar das próprias emoções, ela não tem intimidade com as próprias emoções, ela tá acostumada a ser essa pessoa forte, que meio que ignora o próprio sentir, que tem estratégias para se distrair do sentir, que desenvolveu muitas vezes, inclusive, compulsões para poder, digamos, não entrar em contato com o próprio sentir. O que eu digo de compulsões? Por exemplo, quando a pessoa... tem até uma listinha que eu pus, e agora encontrar, né? Acho que eu tenho aqui no outro mais fácil. Peraí. Então vamos supor que a pessoa compra demais, né? Ela, de repente, não estou encontrando aqui, bebe demais, come demais, fuma demais, faz muitas compras, trabalha demais, né? O trabalho ele pode ser uma boa distração para o sentir, fica demais nas redes sociais, ou então fica socializando demais, ou cuidando demais dos outros, entendeu? Tipo, digamos assim, faço uma sessão de terapia, fico toda emotiva, nossa, tá mexendo muita coisa, tal. Aí termino a sessão, ao invés de ir lá e entrar em contato com aquela dor e deixa eu ver, tentar integrar aquilo que eu... Não, eu corro pro trabalho, já vou responder uma mensagem, ou entro no Instagram, fico lá maratonando Reels, pra poder escapar da sensação desconfortável que veio, porque eu não tô acostumada e não tô afim, é muito difícil entrar em contato com o sentir, tá? Se eu tenho esse treino de encontrar estratégias o tempo todo pra escapar do sentir, pra me anestesiar, eu vou ter muita dificuldade, provavelmente, de aguentar o choro do meu filho. Quando meu filho vem falar, tá com medo de alguma coisa, sério, medo por quê? Tipo, é muito difícil eu ter empatia, é muito difícil eu sustentar, acompanhar o desconforto emocional das crianças, né, dos filhos. Muitas mães sofrem assim porque o bebê chora e aquilo remove de um jeito desesperador, porque, de certa forma, o choro da criança, o choro do bebê, ele faz a mãe entrar em contato com a sombra dela e com todo o desamparo emocional que ela teve, daquele momento em que ela estava lá tentando expressar, na época que ela estava tentando ainda expressar, sendo autêntica, sendo espontânea, ela ainda estava trazendo a vulnerabilidade dela à tona, né, as demandas dela através do choro, e ela era ignorada, ou talvez até hostilizada, humilhada, punida, sei lá, dependendo do estilo do pai, né, dos pais, mas ela não estava sendo atendida, né? Então, como ela aprendeu a reprimir aquilo ficou guardado, aquele choro ainda está engasgado, entendeu? Tipo, quando a gente treina a criança, né, tipo, quando essa criança para de demandar, não é que ela não precisa mais, ela aprende a esconder aquilo que ela tá precisando, e inclusive dela mesma, tá? E aí esse choro da criança pode ser uma coisa que desestabiliza assim de um jeito desesperador. Eu não aguento escutar esse choro. Pelo amor de Deus, tudo que eu quero na vida é que essa criança pare de chorar. Sabe? Esse lugar assim que é desesperador. E aí vai também por uma falta de empatia com essa criança, porque ninguém foi empático comigo na infância, ninguém olhou para as minhas questões. Eu me sentia invisível naquele lugar. E aí, quando a criança vem com a demanda dela, de certa forma, aquilo tá brigando com a minha necessidade de paz, né? Tipo, eu não quero voltar para um lugar de vulnerabilidade. E quando você está frustrado diante de mim, você me traz, você faz com que eu me frustre, com que eu entre em contato com a minha vulnerabilidade. Porque tudo que eu quero é poder controlar esse ambiente e deixar ele harmônico. Quando você destoa e traz um desconforto, você tira a paz do ambiente, me deixa num estado de vulnerabilidade e tudo que eu quero é que você cale a boca.
pare com essa necessidade de ficar do meu lado pra dormir comigo. Que é isso? Não. Não vem falar que você tá com medo. Não vem falar que você tá... Não quero você com raiva do irmão. Que é isso, ciúmes do irmão, entendeu? Qualquer coisinha que sai do controle e traz essa desarmonia, desorganiza essa mãe e ela fica muito pé da vida com essa criança, achando que, tipo, ela não tem o direito. E muitas vezes pressionando essa criança a inibir isso daí. Tipo, não. Engole esse choro. Sai pra lá. Tipo, nada a ver. Ah, isso aí não tem por que você ter raiva do teu irmão. Nada a ver sentir medo disso. Daí não existe. Entendeu? Essa falta de empatia, obviamente, gente, que no geral todo mundo passa por isso, né? Mas quando ela é extrema, quando ela é do tipo, quase um lugar do tipo, agora você tem que entender que a mamãe tá cansada e você, ai, vai lá buscar uma água pra mamãe. Tipo, a criança, o que ela vai entendendo? Que aquilo que ela sente não importa. O que importa é o que a mamãe sente. E mais do que isso, eu preciso ajudar a mamãe a se sentir bem. Tá? Esse é o ponto da codependência. Eu preciso fazer minha mãe se sentir bem. Então, tipo, eu vou lá, ao invés de falar da minha dor, eu vou buscar água pra mamãe pra ela ficar bem. Eu vou dar um jeito do papai. Se ele chegar muito nervoso, sei lá, eu vou fazer ele assistir televisão ao invés dele ir pro quarto. Porque se ele for pro quarto, ele vai brigar com a mamãe. Sei lá, inventei agora uma história. Entendeu? Tipo, eu vou tentando ajustar o ambiente pra dar um jeito de... E aí, quem que vai olhar pra minha questão? Ninguém. Então, quando o meu filho olha, traz alguma coisa, é quase do tipo assim, cara, eu fiquei tão empenhado lá atrás, né, em ficar olhando para as necessidades do outro e tentando ajudar esses adultos a estarem bem, e agora você vai fazer isso de novo comigo? Que é isso? Quem é você? Entendeu? Rola uma coisa do tipo assim, dessa vez eu quero poder existir, porque eu aprendi a me invisibilizar, eu não me sentia digna de existir naquele ambiente, porque tipo, tava, entendeu? Ou assim, a única forma que eu entendi que eu era bem-vinda, que eu podia pertencer, era quando eu estava cuidando da necessidade dos demais. E agora vem você, e de novo, com demandas, e de novo eu tenho que me anular para poder te atender. Sai dessa. Não quero. Não quero saber. Entendeu? Então tem essa questão que pode acontecer também na maternidade, dessa mãe ficar com essa dificuldade de ter empatia e de acolher as necessidades e de achar que essa criança tem o direito. E eu sempre falo lá na página, né? Não é que a sua criança tá pedindo demais, é que você recebeu de menos. Entendeu? Infelizmente, a realidade é essa. Porque o natural seria a gente conseguir atender. Só que como aquilo faltou, como esse adulto estava indisponível, eu não fui nutrida. E se eu não fui nutrida, se eu não recebi, eu não tenho pra dar. É muito difícil dar o que eu não recebi. Meu potinho não tá cheio, né? Então não naturalizou essa facilidade de sentir a demanda e falar, ah, meu amor, você tá com medo, né, coração? Mamãe tá aqui pra você. Porque o mamífero faz isso. O mamífero, quando ele tá assustado, ele vai buscar a figura de apego dele. Entendeu? Mas se essa figura não tá disponível, ele aprende que, tipo, não tem pra onde correr. Eu tenho que me virar sozinha, eu tenho que aprender a ficar independente, tá? Enfim, é isso aí, Liliana. A Vivi pergunta, nossa, mas tem jeito! Então, aí só ver se falta alguma questão aqui que eu coloquei pra gente, de repente, já passar pra essa parte, porque eu já passei de 1 hora, né? Eu não consigo, eu sabia. Minha codependência é que eu quero entregar tudo. Eu quero salvar vocês, gente. Tá tudo mancomunado aí, tá tudo meio junto. E aí, ó, deixa eu ver. Eu já falei disso. Tá, eu acho que mais ou menos assim, de ideia geral, são essas digamos, as consequências, né? Acho que eu consegui explicar mais ou menos como que é esse cenário, como que nasce essa criança, como que se aflora essa codependência na criança, né? Qual que é o cenário propício para que ela desenvolva isso, como que ela se torna na vida adulta, algumas das características que eu coloquei aqui, não vou conseguir falar de tudo, gente, são mais de 3 anos que eu tô estudando sobre esse tema, e eu sinto que ele é muito amplo, tem várias pessoas que eu sigo e me inspiro para poder tentar trabalhar isso em mim. Não, você pode falar que você tá cansada, Flor, não é essa a questão. A questão é, tipo, você colocar a criança num lugar de, tipo, de invisibilizar, né? Tipo, inclusive, enfim, mas essa coisa do cansado a gente fala bastante, né? E muitas vezes a criança entende que é sempre assim, tipo, mamãe tá cansada, olha só, tipo, é mais importante eu cuidar disso do que... Mas só observa se tá uma coisa que você, de repente, tá invisibilizando a criança, entendeu? Observa, tipo, tentem assim, ouvir esses conteúdos, deixar e de repente usar isso para começar a observar como que é a dinâmica na casa de vocês, né? O que dói em vocês quando a criança pede alguma coisa,
Se é muito difícil pra vocês entregar pra elas o que elas estão pedindo, por quê, entendeu? Então, tipo assim, o processo a partir de agora é, uma vez que vocês, de repente, através do que eu tô trazendo, identificam que isso é uma realidade pra vocês, né? Entendam que o objetivo, o que vocês têm que fazer a partir de agora? Primeiro, assumir, né? Tipo, putz, então, provavelmente, essa história aí da codependência, eu me identifico, me vejo aí nesse lugar, e é importante que eu reconheça isso, porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente nomeia. Se a gente entra num estado de negação, desencana, isso aí não é pra mim, nada a ver, não preciso olhar pra isso, essa coisa tem muito mais probabilidade de dominar a nossa vida. Porque a gente vai entrar nesse lugar de inconscientemente promover essa dinâmica, entendeu? Então, tipo, outro ponto, entender que se você se reconhece como codependente, entender que isso é uma, digamos, uma estrutura da tua personalidade, tá? Então não é algo que você vai conseguir se livrar. Eu vou fazer um tratamento e vou me curar e nunca mais vou ser codependente. Não tem como você descartar, isso faz parte de você. Então entenda que você vai ter que cuidar disso a vida toda. Vai ter que estar sempre em observação, em tratamento, em recuperação, fazendo algum tipo de processo para não deixar isso ficar muito forte como um padrão. Porque, inclusive, vai ser cíclico. Você vai perceber que tem momentos em que você vai conseguir dominar melhor e não deixar que isso tome conta das suas relações, mas de repente você vai perceber que, no relacionamento com a minha filha, tá ok. Eu até que não tá muito intenso a presença né, da codependência, mas de repente, por mais que lá eu consiga inibir um pouco, sei lá, toda vez que eu me sinto desconfortável, eu tô percebendo que eu corro pro trabalho, ou então eu corro pra comida, ou então eu dou um jeito de me distrair de alguma forma. Então eu não tô realmente tão ok, entendeu? Ou seja, vai ter fases em que você vai perceber que tá mais gritante a presença e menos gritante. Por isso que é importante buscar, de certa forma, estudar a respeito, grupos que se juntar com grupos que de repente trabalhem com essa questão. Existe o CODA, que é o grupo dos codependentes anônimos e que estão espalhados pelo mundo, que você pode buscar a página CODA, né, CODA, Codependentes Anônimos. Busquem programas que tratem desse tema, né, pessoas, perfis, Flávia Melissa, Ariana Schlesser, sei lá, Dani Flieger, são 3 que eu sigo, da terapia inteligente. De repente, começa a buscar referências para que vocês possam ler a respeito, estudar um pouco a respeito, para começar a entender como que funciona essa dinâmica e aí buscar algum tipo de apoio, né? Você não precisa fazer isso sozinha, você pode buscar terapia, procure de repente um terapeuta mais que entenda de codependência de preferência, entendeu? Mas assim, cuide disso, assuma um compromisso de que, cara, isso é uma coisa grande, entendeu? Não é uma coisa pouca, pequena, porque realmente é um padrão que pode te levar para muitos comportamentos que são desgastantes, que são pesados, e principalmente o objetivo vai ser recuperar a capacidade de você olhar para você como uma pessoa importante, dar prioridade para você. Tá vendo? A Vânia falando que começou a falar com a Flávia Melissa. Maravilhosa. Eu já fiz o programa do Liberte dela, já fiz a mentoria com ela também, faço participação no Liberte, dando algumas aulas também de vez em quando. Mas assim, digamos assim, eu tenho que conseguir, de novo, olhar pra mim como uma pessoa importante o suficiente para receber a minha atenção e o meu cuidado. Essa é a recuperação, esse é o caminho da recuperação, entendeu? Olhar pra mim com o mesmo carinho que eu olho pros outros, com a mesma preocupação que eu olho pros outros, porque eu tenho essa tendência, essa facilidade de a me importar demais com o bem-estar do outro, e tanto faz o que acontece comigo, deixa que eu dou conta, entendeu? Eu acredito que vocês podem... tem a Flávia Melissa, a Ariana vai ser difícil, mas eu acho que se eu colocar aqui o arroba dela, pode ser que o meu negócio aqui reconheça. A Ariana... Vamos ver. É que ela vive mudando de nome. Ai, que bom, apareceu. A Ariana é esse aqui. Imagina escrever isso de cabeça, né? Schlesser. Não sei nem se eu pronuncio direito. E a Dani Flieger é terapia inteligente. Não sei se ela vai aparecer aqui pra mim. Deixa eu ver. Inteligente. Apareceu. Ótimo. Tá? Essa é a Dani e a Flávia Melissa é a Flávia Melissa. Que alguém já colocou. Se alguém puder colocar.
Mas são 3 perfis que eu sigo bastante, fiz já os cursos dela. Por exemplo, a Ariana, ela tem o Surtei à Toa, que é muito recomendado para mulheres que se veem em padrões de relacionamentos disfuncionais com os caras, que tem mania de pegar homens problemáticos e tal. Esse programa dela é baseado no livro Mulheres que Amam Demais, tá? Que fala justamente sobre o perfil de mulheres codependentes. E a Flávia Melissa tem o Liberse, o programa do Liberse, que também é para trabalhar codependência e criança interior, que é bem interessante. E a Dani tem um que Vencendo a Codependência, tá? O da terapia inteligente. Ela é consteladora, ela é psicanalista, ela é bastante teórica também, ela faz praticamente ela dá uma super aula, porque o curso dela é voltado para quem tem codependência e para quem atende, né, pessoas que têm codependência. Então, tipo, até pode ser uma referência de buscar um profissional que trabalhe com um terapeuta que trabalhe com isso, ela pode indicar certamente. Obrigada, Lília, por ter colocado os 3 na mesma coisinha. E, gente, mas é mais ou menos assim, a ideia é essa. Vocês vão ter que aprender a olhar pra vocês, né, tipo, e a recuperar, digamos assim, é como se a gente fica tão perdido nessa construção dessa identidade lá atrás, a gente vai se desviando da gente, então a gente fica muito desconhecido de si mesmo. Entendeu? A gente se distancia da nossa essência por conta desse cenário, né? Que é o que eu descrevo aqui na página o tempo todo, quando eu falo da criança interior, dessa coisa da criança nascer com essa espontaneidade, com esse desenho original, já com uma essência muito conectada com a própria essência. E o efeito que tem a educação tradicional, o efeito negativo que tem na educação tradicional, quando essa criança percebe que quando ela se manifesta, quando ela traz essa expressão espontânea dela, ela não. E ela que está muito conectada com a autoestima dela, ela tem uma autoestima muito, muito preservada, né, muito alta, porque ela sabe reconhecer o que ela precisa, né? Tipo, o que é autoestima? Ela sabe reconhecer o que ela precisa, ela tá em contato com o sentimento dela e ela se expressa com liberdade para demandar do mundo aquilo que ela precisa. Tô com fome, tô com saudade, preciso de colo, tô assustada, vem aqui. Tipo, ela tá demandando, ela não tá preocupada se esse adulto tá cansado, como a outra falou, né? Ela simplesmente fala, cara, eu sou um ser importante, digno de amor, né, merecedor de amor e de carinho, eu vou pedir atenção se eu sentir falta, né? Tipo, não tem isso de ficar achando que, será que eu vou incomodar? Né? O bebê, ele não nasce preocupado, não tem a menor noção do que tá acontecendo, né? Tipo, ele acha que o que vai acontecer no mundo é uma extensão do que ele recebeu no útero, que era o ambiente perfeito, onde ele tinha 24 horas por dia do atendimento livre demanda de tudo que ele precisava, ele estava totalmente seguro lá dentro. Quando ele nasce, ele tem a expectativa inconsciente de que vai acontecer igual, e não vai acontecer igual. É impossível que aconteça igual. Mas num primeiro momento ele vai demandar isso, ele vai expressar isso através do choro, exigindo a presença desse adulto, cuidador, porque ele nasce dependente, ele precisa dessa presença, né? Quando ele não recebe essas respostas, vão surgindo esses vazios, né? Vai surgindo essa lacuna. E aí, se for uma coisa onde é muito gritante esse ambiente, vai chegar nesse ponto dele, inclusive, desenvolver essa codependência e tudo mais, né? Mas aí o que acontece? Acontece um desvio, ele vai se perdendo, né? Como se ele entra nesse lugar de ficar se treinando a não mostrar aquilo que ele precisa para agradar esse ambiente, garantir o olhar e o amor e a aprovação desses adultos que estão cuidando dele, ele vai se distanciando de si, ele já não tem rastro dele mesmo, ele não sabe mais qual que é a identidade dele. E essa é a grande ferida. Né? Isso que é o trabalho que seria de recuperação, você tentar resgatar isso, porque não adianta eu, tipo, prover esse tempo maior e falar, beleza, agora vai lá aproveitar que você tá com tempo livre e faz um esforcinho pra olhar pra você e aproveitar isso, porque você tem dificuldade, já que você é codependente, você tem dificuldade de se priorizar, mas aproveita esse tempo livre pra fazer alguma coisa. Mas que coisa? Tipo, eu não sei o que eu gosto. Tipo, é mais embaixo ainda, entendeu? Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não lembro, não tenho ideia, eu não explorei isso. Eu nunca me priorizei. Então eu não sei o que priorizar, eu não sei o que fazer nesse tempo livre. Legal, eu recuperei. Já sei que eu sou merecedora. Até tô disposta, mas o que eu vou fazer com esse tempo livre, entendeu? Então, tipo, o caminho é um pouco isso. É buscar formas de você ir reconstruindo essa conexão com o seu ser essencial. Em primeiro lugar, se sentindo, sim, uma pessoa que merece, né? Que tem que ser prioridade na tua vida. E depois descobrir quem é esse ser que ficou aí apagado, que ficou treinado a não se escutar, a não se ver, pra não sentir a dor
de tentar demandar algo que não ia receber, né? Que não ia sentir que não tem espaço, tá? Então é um pouco essa percepção que eu queria trazer pra vocês. Como a gente, às vezes, cria um personagem pra poder se proteger de reviver certas dores, né? Tipo, eu não quero viver a sensação desse desamparo, então eu finjo pra mim mesma que eu não preciso de nada. E aí eu desenvolvo essa mega capacidade de olhar pros outros, de estar lá pros outros. E é maravilhoso porque eu me sinto até bem com isso, né? Tipo, de ser essa pessoa salvadora, que tá ponta firme, que tem resposta pra tudo, que todo mundo tem de referência como uma pessoa que, uau, pergunta pra ela porque ela sabe. Tipo, e aí no fundo, ninguém nunca olha pra mim, eu não sei o que eu quero, eu não olho pra mim, né? E aí, enfim, sair desse lugar, gente, porque é angustiante, é na verdade uma disfunção. Digamos, é uma ruptura que a gente teve da nossa identidade, né? Então, tipo, é legal se a gente puder olhar pra isso, sabendo do que se trata, pra poder, com o nome, falar, beleza, então eu preciso dar um jeito de não deixar isso aqui dominar a minha vida, para que eu possa receber esse mimo de mim mesma, aprender a me mimar, tá bom? Foi interessante pra vocês? Se vocês acharam que esse conteúdo foi relevante, me ajudem a divulgar, façam um print, coloquem no story de vocês, ó. Eu posso fazer? Até uma carinha aqui pra ajudar. Espero que tenha ajudado. Mas assim, divulguem essa live. Tentem, eu vou colocar depois ela no YouTube também, porque eu sei que é mais fácil. Eu gosto muito mais do YouTube, porque lá dá pra acelerar. Nem acelerar, não sei se é possível, porque eu já falo rápido. Mas dá pra voltar e tá no mesmo lugar. Não fique interrompendo com chamada do Instagram. Aqui no Instagram eu acho um saco, tá? Mas, ver as coisas. Mas se vocês puderem ajudar a passar esse conteúdo, gente, pra mim, quando eu descobri há 3 anos atrás, foi uma virada de chave, foi doloroso, sim, não é fácil olhar pra isso, porque você se reconhece em vários personagens que você preferia não ter desenvolvido, né, tipo, vários papéis, comportamentos, melhor dizendo, que preferia não ter esse comportamento, reconhece que vários comportamentos que você achava que eram muito nobres e maravilhosos não eram tão bonitinhos assim. Era muitas vezes uma manipulação para que você garantisse não se sentir, de novo, abandonada ou qualquer outra coisa que já foi dita aqui. Quem quiser volta lá no começo, depois assiste a reprise. Mas enfim, se vocês acharam que foi relevante, ajudem a compartilhar, porque isso pode estar ajudando muitas mães e pais e pessoas a entenderem o que aconteceu com elas, o que elas podem estar promovendo na educação dos filhos e começar a olhar para isso, né? Buscando um caminho aí de não deixar isso dominar. Você quer que eu pose de novo? Certo? Aí, o que foi da caixinha aqui? Peraí. Ah, me colocava em caixas? Deixa eu ver quem que era. Mariano. Tudo bom, Mari? O mundo precisa te ouvir. Obrigada, Flor. Compartilhei muito, foi maravilhoso. Já encaminhei todos os meus contatos. Que bom, Simone, obrigada. E, deixa eu ver, obrigada, Vânia, maravilhoso, obrigada, Jéssica, obrigada pelo selo. Esses selos são ótimos, gente, pra ajudar, porque a gente acaba entregando muito conteúdo gratuito e cada vez que vocês compram um selo, isso ajuda a gente a manter também a página, né, tipo... Obrigada, Flores. Então a gente vai se vendo, qualquer coisa vocês colocam mais comentário, a caixinha acho que ainda vai ficar funcionando por algumas horas, se tiver alguma dúvida que ficou, vocês podem colocar lá, de repente eu respondo por lá, tá bom? Obrigada pela participação, um beijo. Ai, obrigada, Carmen. Obrigada. Cheguei agora, o que tá rolando? Tava rolando uma live sobre codependência, agora vai ter que ver a reprise, viu, Vitória? Quis dizer para meu esposo, quando compartilha esse assunto de respeito conosco mesmo e com a outra criança, ele diz que sempre que apanhou não morreu. Ah, Flor, isso é... Te respondo em outro post, senão vai ser outra live, tá bom? Beijo. Ui.